Febre maculosa é uma doença grave que pode matar em poucos dias e o carrapato transmite a bactéria causadora da doença. Esse é o miquim, é a fase jovem do carrapato estrela. Se confundir com uma pontinha, uma pintinha na pele. Se a pessoa tiver febre no período de incubação, que é entre 2 a 14 dias depois de frequentar a área verde, deve procurar um serviço de saúde, um médico e falar que ela esteve numa área que tinha presença de carrapato. A febre maculosa tem cura, tem um tratamento com antibiótico específico. Não se automedicar, não frequentar a vegetação. Pisar na grama, sentar na grama, fazer o piquenique, deitar na grama, não faça isso. Principalmente quando está perto assim de uma lagoa, de um riozinho, de uma água. A vegetação ali é provavelmente infestada por carrapatos. Chegou em casa, tomar um banho quente, usar buchinha vegetal, fazer de novo a inspeção no corpo e remover esse carrapato com cuidado, de preferência usando uma pinça. Segura ele bem no meio do corpo e faz movimentos de torções suaves e puxa delicadamente, evitando apertar, esmagar ou quebrar o carrapato. A febre maculosa é uma doença que existe no Brasil há quase 100 anos. Tem uma taxa de mortalidade alta e não é transmitida de uma pessoa para outra. Se for diagnosticada rapidamente, o tratamento pode ser feito com antibióticos. Comum na região sudeste do país, a febre maculosa é uma doença que causa inflamação dos vasos sanguíneos e é transmitida por uma bactéria, disseminada pelo carrapato estrela. Cavalos e capivaras estão entre os principais hospedeiros. A transmissão da doença para o ser humano acontece através da picada do carrapato, que precisa estar em contato com a pele por mais de 4 horas. É o tempo para você ter uma carga infectante suficiente para provocar a doença. Para o carrapato ser capaz de transmitir a bactéria, que é a Rickettsia, ele precisa ficar um bom tempo salivando em cima da ferida. Os carrapatos menores são os que mais transmitem, já que a picada de um maior geralmente é dolorida e a pessoa percebe. Mas é preciso ter cuidado para retirá-lo, de acordo com esta pesquisadora, que estuda a febre maculosa há mais de 10 anos. Um indivíduo que retira um carrapato sem o cuidado e faz que nem faz piolho, faz isso, e depois esfrega no olho, ou tem gente que tira a cutícula, pode entrar diretamente. Ela diz que a doença não é transmitida entre pessoas. A bactéria é diferente do vírus respiratório, não é por transmissão respiratória, não é você falando que você vai passar. Não, é o carrapato que transmite. Áreas de mata ou regiões rurais são os locais com os maiores índices de transmissão. Especialistas apontam que a principal forma de evitar a doença é não frequentar regiões endêmicas ou infestadas por carrapatos. Roupas compridas, calça, camisas, elas de alguma forma ajudam a que o carrapato não se adira a você, não se prenda à sua pele e não te pique. É preciso cuidado também com os animais de estimação. Depois dos mosquitos, os carrapatos são os maiores transmissores de doença. Em áreas onde a gente sabe que tem carrapato, como é importante o tutor, o responsável pelo animal, não deixar o cão e o cavalo andando errante, porque eles são transportadores de carrapato. Os principais sintomas são febre alta, dor no corpo e de cabeça, fraqueza e manchas avermelhadas no corpo. Alguns são parecidos com o de outras doenças, como dengue, sarampo, rubéola ou leptospirose, o que dificulta o diagnóstico rápido. O problema da febre maculosa é a falta de conhecimento. O problema da febre maculosa é porque é uma doença que não é de grande quantidade. O que preocupa as autoridades é a taxa de letalidade da febre maculosa, que é de mais de 30% no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O fator tempo é fundamental porque a doença se espalha rapidamente pelo corpo. Se identificada no início, a febre maculosa pode ser tratada com antibióticos e acompanhamento médico. Pensou na febre maculosa, inicia o tratamento, coleta as amostras de sangue e inicia o tratamento no escuro, porque o fator tempo, questão de horas, a gente pode ter um óbito. Se a gente atua no momento certo, o tratamento é fantástico.
Em meio ao surto recente de febre maculosa na região de Campinas, interior de São Paulo, causa alarme a alta letalidade dessa doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1/3 das pessoas contaminadas no Brasil na última década morreu. A doença é causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida principalmente por picadas de carrapato estrela. Eu sou André Bernatti, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico 5 fatores-chave por trás dessa mortalidade tão alta, segundo pesquisadores e publicações científicas. E fica comigo até o final, que eu vou trazer também dicas importantes de prevenção. O primeiro fator é que o carrapato é um transmissor sorrateiro, que tem incidência maior justamente nos meses de outono e inverno. Filhotes de carrapato são pequenos, ficam grudados no corpo e podem ser bem difíceis de se detectar. Se ele estiver carregando o patógeno da febre maculosa, é alto o risco de transmissão numa picada, o que nos leva ao segundo ponto do vídeo, a agressividade desse patógeno quando ele invade o corpo humano. O infectologista Marcelo Simão Ferreira me explicou que as bactérias Rickettsia infectam as células das paredes dos vasos sanguíneos e provocam lesões que logo se espalham para a pele e para outros órgãos, como o fígado, rins, coração e até o sistema nervoso central. O quadro piora rapidamente e gera uma sepse, uma inflamação sistêmica em que o corpo pode deixar de funcionar como esperado. Um problema adicional é que os médicos têm dificuldade em distinguir os sintomas mais comuns da febre maculosa de outras doenças infecciosas mais frequentes, como dengue, leptospirose e meningite. Tudo isso atrasa o diagnóstico correto. É bom então ficar de olho em um sinal marcante da febre maculosa, as manchas ou erupções na região dos punhos e tornozelos, que afetam 80% dos pacientes e se devem às lesões provocadas nas paredes dos vasos sanguíneos que eu mencionei antes. Ao buscar atendimento médico, é importante avisar caso você tenha visitado alguma região onde carrapatos são comuns, como áreas de mata, ou tenha tido contato próximo com animais que carregam carrapatos, como capivaras, gambás, cavalos, bois e cachorros. Por fim, é importante ter em mente os sintomas principais da febre maculosa, segundo o Ministério da Saúde: febre, dor de cabeça intensa, náusea e vômitos, diarreia, dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão na palma das mãos e na sola dos pés, gangrena nos dedos e nas orelhas, paralisia dos membros, começando pelas pernas e subindo até os pulmões, o que pode levar a problemas respiratórios graves. O quarto ponto é que a febre maculosa evolui rapidamente para quadros graves. Os médicos dizem que, para dar resultado, o tratamento deve ser iniciado no máximo entre 48 e 72 horas depois do início dos sintomas, antes mesmo que os testes de laboratório confirmem a infecção. O tratamento é feito com antibióticos específicos, como a doxiciclina e o cloranfenicol, e quando ele ocorre a tempo, as chances de cura são bastante altas. O problema é que sem tratamento, depois de alguns dias a doença progride e aumenta exponencialmente o risco de morte ou de sequelas, como amputações de membros por causa da gangrena. Para finalizar, o quinto ponto por trás da alta mortalidade é o desequilíbrio ambiental causado pela interferência humana nas áreas de floresta e nos habitats de animais silvestres. O médico Vinícius da Silva explicou que esses desequilíbrios alteram as cadeias de transmissão de doenças e criam cenários e surtos muitas vezes imprevisíveis. Ele menciona, por exemplo, a construção de condomínios de casas perto de áreas de mata no interior paulista, não longe da região onde acontece o surto de febre maculosa atual. São locais com grande presença de capivaras que carregam o carrapato estrela. A boa notícia dentro de tudo isso é que dá para prevenir o contato com carrapatos quando você for visitar uma zona de mata. Os médicos recomendam usar botas de cano alto com a barra da calça para dentro. Para vedar bem possíveis vãos na região do tornozelo, vale até passar fita adesiva. Outra dica é usar roupas claras, que tornam mais fácil identificar o carrapato. E passar repelentes feitos com icaridina, que afasta esses artrópodes. E a dica final e mais importante: se você percebeu que foi picado por um carrapato, tem que remover ele com muito cuidado. O ideal é fazer isso com uma pinça de sobrancelha e sem esmagar. Isso ajuda a diminuir a chance de ele liberar as bactérias na região da picada. E se você visitou uma área de surto e está com sintomas, vá o mais rápido possível ao pronto-socorro. Segundo os dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, compilados pela BBC News Brasil, o nosso país teve oficialmente 2.209 casos de febre maculosa na última década, com 753 mortes, ou seja, uma mortalidade de 34%. A grande maioria dos casos aconteceu nas regiões Sudeste e Sul, em particular na região de Campinas, Jundiaí e Piracicaba, no interior de São Paulo, na Serra de Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro, e no entorno de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Por enquanto, neste ano, o Brasil registrou ao menos 53 casos e 8 mortes pela doença.
bem pessoal, como evitar a febre maculosa, né? Tá saindo muita informação sobre isso, eu achei muito interessante o Ministério da Saúde, vou deixar até na descrição, né, com algumas dicas, que algumas até que eu vou dar aqui, né, e eu peguei outras fontes também, né. Primeira coisa, a febre maculosa é uma doença que não pega de pessoas para pessoa, né, então não passa de uma pessoa para outra, tem que ter o contato com o carrapato. Então o carrapato que tem essa bactéria, quando ele te morde, te pica, aí ele passa isso para você, né. E normalmente, né, é necessário que o animal fique algumas horas no seu corpo para que essa troca aconteça, para que a bactéria passe para o seu corpo e você tenha a doença, né. Lembrando, nem todo mundo vai manifestar sintoma para a doença, mas como a fonte é o carrapato, as dicas eu achei fantásticas. Em primeiro lugar, há uma concentração em algumas regiões do país, em especial aqui em São Paulo, dos casos da febre maculosa. Então, se você mora ou está nesse lugar, algumas medidas você pode tomar, né. Em primeiro lugar, se você precisar ter contato com o animal, qualquer que seja o seu motivo, a gente sabe que a gente vai ter, né, equinos, né, vaca, animal de estimação, e dentro dessas regiões, né, a capivara também, né, é muito interessante você ir para esses locais mais silvestres, ou contato com o animal, com roupas de manga comprida, calça também, se possível, roupas mais claras, porque elas ajudam a visualização do carrapato. Se está com a roupa preta, o carrapato pode estar na sua roupa, você nem vai ver. Essa dica vai ser muito boa lá do Ministério da Saúde, né? Segunda dica importante, né? Após esse contato, tomar banho e observar todo o seu corpo, em especial as dobras, né? Porque ele gosta de ficar ali, porque senão vai ser enxergado, virilha, tudo isso. E identificou o animal, tira e não espreme ele no seu corpo. Tira o animal e vai matar ele em outro local. Então, essa segunda coisa é, porque quanto menos tempo esse animal tiver contato com o seu corpo, menor a chance de ter, né? E como eu falei, nem todo mundo, porque encontrou um carrapato, tá com sintoma, vai ter doença. E aí, se acontecer isso, de se encontrar no seu corpo, ou você foi nessas regiões que estão acontecendo casos, tudo isso você observa. Começou a ter febre, começou a ter mal-estar, já falei, tem um vídeo aqui só dos primeiros sintomas, né, da febre maculosa, vai na emergência, vai no pronto-socorro e conta, eu estava em tal local, que é zona endêmica para febre maculosa, tive contato com o animal, brinquei com tal e tal e tal, depois que eu voltei, tantos dias depois, comecei a ter febre. Muito provavelmente o médico, dentro desse contexto, né, ele vai fazer tratamento empírico. O que é o tratamento empírico? Ele dá um antibiótico para matar, enquanto espera o resultado do exame. E o que acontece da febre maculosa? Que aí é a grande preocupação dele, por isso sai tanto jornal, morreu jovem, morreu isso e aquilo, é porque nesse contexto da pessoa começa a tratar, é muito raro ter um desfecho ruim. Agora, se você começa a ter sintoma, é internado geralmente por uma manifestação mais grave, ou seja, tem uma demora entre início de sintoma e tratamento, né? A mortalidade costuma ser alta e a morbidade também. Então, a doença que o paciente vai para UTI, ficar grave, tudo isso. Então, se observando isso, vai ser muito difícil você ter alguma forma grave. Por quê? Você observou, você usou as roupas claras, você observou se tinha carrapato, você teve sintoma, foi logo no pronto-socorro, o médico deu remédio, desse jeito é muito raro. Agora, você não observou esses cuidados, pode ser que você tenha essa manifestação grave e até morra, tem que ter cuidado. Espero